Oi, oi, gente! Vamos entrar aqui numa live surpresa para falar desse tema maravilhoso que hoje falei sobre esse tema hoje a manhã toda aqui em Belém. E vamos então agora aproveitar essa tardezinha para falar um pouco, mas de uma forma muito especial. Eu convidei aqui para participar dessa live surpresa a minha querida amiga, doutora Luciana Jasbic. Para quem não conhece, já deve ter conhecido aí nos stories, que eu coloquei ela hoje, fiz questão. Que na verdade é uma ex-aluna, conheci a Luciana num curso, mas que hoje ela dá cursos comigo, né? É professora também da parte de tricologia, hoje ela é tricologista, especialista em saúde capilar. E eu convidei a Luciana para estar junto comigo aqui nessa live, porque eu queria falar sobre o começo, eu queria falar sobre o início, como começar, né? E eu quero muito que a Luciana conte para vocês como ela começou, porque é uma história muito linda, a história dela, né? Muito inspiradora, inclusive. Ela conta em todo o curso para os alunos, e eu tenho certeza que isso reflete muito nessa vontade que a gente fica, né, de ajudar os nossos pacientes através da tricologia. Vou chamar aqui a Lu. Gente, vocês estão me ouvindo bem, gente? Coloca aí para mim um joinha se tá tudo bem, que eu tô sem fone aqui. Mas se vocês quiserem, eu posso colocar o fone. Tá dando para ouvir bem? Ai, que linda, gente! Já fez penteado! Ah, mexi, viajei pra França. Maravilhosa! Tudo bem, Ana? Quanto Tudo tempo? bem, minha linda. Tô com saudade de você. Pois é. Tô aqui em Belém do Pará. Nossa, Tô tá um pouquinho longe, né? um pouquinho longe. Tô conhecendo aqui mais um estado brasileiro, mais uma capital que eu não conhecia ainda. Tô adorando. Isso é muito bom, né? Isso. E hoje eu tive o prazer, Lu, de estar com os farmacêuticos aqui, a convite do CRF do Pará, né? A convite aí do professor Patrick, que é presidente aqui, e que me chamou para aproveitar, né, essa chance de vir para cá e estar falando um pouquinho. Falei para muitos farmacêuticos lá que estão então aí com vontade de entrar na área de tricologia, Sim. né? E o mais legal é que a maioria dos farmacêuticos que estiveram conosco hoje não tem especialização em estética, mas eles têm vontade de trabalhar com tricologia. E aí eu comentei um pouco sobre como começar na tricologia, né? E eu gostaria de deixar isso aqui gravado numa live para que outros colegas, farmacêuticos ou não, né, também possam entender como que é essa área, como que a gente faz para entrar nessa área da tricologia, começar a atuar como tricologista, né? Muita gente hoje tem buscado o título de tricologista, até porque a gente sabe que hoje a procura está muito grande, né, para fazer tratamentos aí de queda de cabelo e até mesmo também da parte de terapia capilar para cuidado da haste do cabelo, né, do fio do cabelo. Mas a gente sabe que existem duas vertentes que a gente pode, né, discutir até com eles aqui, mas eu queria me ater aqui à questão do tricologista, né? E eu falei até bastante com o pessoal hoje, Lu. Falei assim, gente, todo mundo quer se tratar, quer se cuidar com um especialista, né? Quando você tem um problema do coração, você vai aonde? Você procura um cardiologista, né? Quando você tem um problema, né,
mais relacionada à parte óssea, você vai no ortopedista. Então, o pessoal hoje quer tratar com um tricologista, Sim. que é aquele profissional que realmente tem o conhecimento profundo, né, dos problemas ali, das disfunções estéticas que estão relacionadas ali ao couro cabeludo. Só que a Sim. tricologia, ela é multi, né? Ela é multi tudo, ela é multiprofissional, ela é multicausal. Então, a gente muitas vezes se depara com uma situação, né, que o paciente está com queda de cabelo por questões nutricionais, às vezes por questões autoimunes, às vezes. Então, a gente também precisa trabalhar com os outros colegas, né, de outras profissões, inclusive, né, com psicólogo, com psiquiatra, com nutricionista, com médico, enfim, é uma área que a gente precisa muito, né, dessa interação entre os profissionais, e é isso também que me brilha os olhos, porque eu sempre acreditei, né, na multiprofissionalidade. Sim. Mas estou falando muito, deixa Não, eu deixar você falar um pouquinho, Lu, nada. A porque tricologia é essa sinergia mesmo, né? É um ajudando o outro, o conhecimento de uma área acentua o conhecimento da outra e favorece quem? O paciente, o tratamento, né? é, Então, realmente, não tem como você trabalhar sozinho. Você trabalha com conhecimento sim, multidisciplinar. isso. Então, Lu, eu queria que você se apresentasse aí para o pessoal que entrou agora, que não te conhece ainda. Uhum. Deixa eu me apresentar para o pessoal que entrou, que te conhece, não me conhece. Meu nome é Ana Paula, eu sou farmacêutica, sou professora, né, na área de tricologia, colega, amiga e fã da doutora Luciana Jasbic. E nós duas já tivemos o prazer de estar juntas em 5 cursos online, né, das turmas aí do curso de tricologia. E hoje a gente está junto num projeto grande aí, que eu tive o prazer de ser coordenadora e não podia deixar a Luciana de fora de jeito algum, né? Então a Lu está com a gente aí como professora também nesse projeto. E a gente está aqui para esclarecer essa questão de como começar na tricologia, né? Como a gente pode começar. E antes de falar como a gente pode começar, eu quero que a Lu fale para a gente como ela começou, porque é bem interessante também para a gente ver como que era antes e como que pode ser agora, porque para quem é farmacêutico, pelo menos em fevereiro desse ano, a gente teve aí uma resolução do nosso Conselho Federal que mudou algumas coisas com relação à habilitação como tricologista. Né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, mas nós vamos falar no geral para todos os profissionais da saúde estética que querem também atuar com tricologia. Eu queria que a Lu, então, contasse como que ela começou, como foi a experiência dela, para que todo mundo entenda melhor como é que é essa área aí. Boa tarde, pessoal. Eu sou Luciana, né? Sou farmacêutica. Eu tenho pós-graduação em estética, em saúde estética, e conheci a professora Ana Paula no curso dela. Eu fui ao Rio, eu moro no interior do estado do Rio. Hoje eu estou morando em Macaé. Tem 15 dias que nós nos mudamos para Macaé, uma cidade bem maior que a minha. Antes eu morava numa cidade com 40 mil habitantes apenas. E lá, com 40 mil habitantes, eu me estabilizei profissionalmente com a tricologia, né? Atendendo apenas pacientes na área de tricologia. Hoje eu vim para uma cidade com cerca de 250 mil habitantes. Então, eu falei com a Ana agora há pouco, eu estou praticamente recomeçando aqui. Então, assim, tem os meus pacientes de lá, que eu vou manter, mas eu vou recomeçar aqui em Macaé. Eu estou me lançando. Então, tudo que a gente conversar aqui nessa live, eu vou aplicar primeiro aqui, para mim. Por quê? Porque eu preciso que as pessoas conheçam o meu trabalho. Como que as pessoas vão conhecer o meu trabalho se eu não estou, né? Se eu não estou sendo visualizada, se eu não apresento o meu trabalho? Eu comecei na estética, como a Ana, né, falou, mas eu tive uma experiência muito forte, muito marcante com a minha primeira paciente de capilar. Ela não me procurou
pela estética, ela me procurou pelo desejo de que eu resolvesse uma situação ruim na vida dela, que era a queda capilar, que era a calvície. E eu não tinha todo o conhecimento específico na tricologia. E com 15 dias eu tive um resultado surpreendente com aquela paciente. Surpreendente mesmo. E eu falei com a Ana, Ana, eu preciso me aprofundar na saúde capilar. E não sei como. Aí a Ana falou comigo, Lu, você tem que se aprofundar na tricologia. E foi aí que eu investi todo o meu tempo, todo o meu recurso dentro da tricologia. Eu parei de atender completamente a parte de estética e fiquei apenas com a tricologia. Me especializei, estudei e estudo muito. Daí eu conheci a Ana em um curso de prescrição também, direcionado à saúde estética. E de lá para cá nós só temos crescido na tricologia. Hoje eu já tenho 6 anos praticamente que eu já estou apenas na tricologia. Tenho uma quantidade bem satisfatória de pacientes na minha região, né, São Félix e outras cidades. E agora eu estou abrindo aqui em Macaé, reiniciando, né, com novas parcerias em consultório de dermatologistas, para que nós consigamos fazer o quê? Tornar o meu trabalho, o meu nome conhecido aqui nessa cidade também. Então, assim, o primeiro passo para você começar na tricologia é você fazer, você estudar, né? Você precisa estudar, você precisa ter conhecimento. Você não pode simplesmente começar a atender sem saber como eu vou conduzir a consulta desse paciente, o que eu vou perguntar, se ele me responder, o que eu vou fazer com essas respostas. Né? No curso a gente fala muito que as respostas de um paciente são peças de um quebra-cabeças, né? Porque a queda capilar, na verdade, como a Ana falou, ela é multifatorial. Então eu tenho que saber tudo sobre o funcionamento do organismo desse paciente, se ele dorme bem, se o intestino está ok, se ele se alimenta bem, se ele tem um trabalho estressante, exames laboratoriais para nós sabermos o que o organismo dele está nos dizendo. Então, são pecinhas de quebra-cabeça que vão se unindo e você só vai conseguir montar se você tiver o conhecimento. Aí que entra a necessidade de você se especializar na tricologia. Na época que você começou, né, Lu, ainda não tinha essa resolução, né, da tricologia do CFF. Então, ela teve que fazer então uma pós-graduação, né, inteirinha, 360 horas, né, na pós, etc. E hoje, né, para quem é farmacêutico, a gente tem uma resolução do CFF que nos regulamenta como que a gente, se você não tem pós em estética, como que você pode ser um tricologista, né? Então, hoje você poderia fazer um curso de 120 horas, desde que seja um curso com uma instituição que esteja com curso aprovado lá no Conselho Federal de Farmácia ou por uma instituição com registro no MEC, né? Tudo certinho. E aí você pode obter com essas 120 horas, desde que esteja dentro do regulamento, né? Que tem uma matriz curricular, tem alguns tópicos, né? Alguns temas que são obrigatórios por essa resolução do Conselho, para que você consiga, com esse curso de 120 horas, ter esse título de tricologista e poder começar a atuar. Até mesmo aquele farmacêutico que não fez pós-graduação em saúde estética, ele pode, com um curso dentro desses moldes que eu falei, registrar no conselho, né, o título de tricologista e aí começar a atuar com esse curso. Então, é uma oportunidade muito grande para os farmacêuticos. Como eu disse, quem não é farmacêutico e quiser também, é um curso de capacitação, claro, a tricologia é uma área muito específica, como a Luciana acabou de falar, a gente precisa se capacitar e capacitar muito bem para que a gente consiga ter um aprofundamento nos assuntos, né, que interferem na saúde capilar. Então, eu falo que a pele fala do que o corpo sofre, né, Lu? E o que é o cabelo, o que é a unha, gente? São anexos da pele. Então, eles também sofrem as alterações sistêmicas que nós sofremos e que a nossa pele sofre por consequência, porque é o maior órgão do nosso corpo.
E daí que a gente tem que entender de doença para a gente saber quais as doenças podem afetar, né, a saúde da pele, por consequência do cabelo, das unhas, enfim. E para a gente trabalhar, então, com esse paciente, focando na causa, né? Porque se a gente não focar na causa, a gente nunca vai conseguir resolver o problema desse paciente. E daí, por isso que eu falei que é muito gratificante porque a gente trabalha em conjunto, porque se a causa for uma doença da tireoide, eu vou precisar encaminhar para o médico tratar essa doença da tireoide. Né? Porque o que vai adiantar eu ficar fazendo vários procedimentos dentro do meu consultório, passar para o meu paciente suplementar, fazer o uso de tônico, de shampoo, enfim, se aquela doença da tireoide é que está causando a queda ou enfraquecimento capilar. Eu nunca vou resolver esse problema, né? Então, da mesma forma com as anemias, da mesma forma com os processos inflamatórios do couro cabeludo, enfim. Então, isso é muito importante. Então, a oportunidade hoje, né, tanto para farmacêuticos quanto para não farmacêuticos, de fazer esse curso de capacitação e que pode, então, nestes casos específicos, como eu disse, né, habilitar também você a ser um tricologista, né? E, Lu, eu queria que você falasse um pouquinho, né, além dessa questão de como iniciar, que a gente já falou, que eu falei um pouquinho hoje também na aula aqui em Belém, para os farmacêuticos, né? Como que a Luciana começou, né? Falei com você que sua orelha ia queimar hoje, né? Falando bastante seu nome lá. Ai, E aí, como que você começou, ô Lu? Com qual aparelho? Qual investimento que você teve que fazer? Investiu, né? Gastou não, investiu muito dinheiro para poder começar? Teve que usar a sua herança do papai e da mamãe? O dinheiro, né? Falei com os alunos lá, gente, eu não tive herança do papai e da mamãe, não tinha nem pai rico, nem mãe rica, nem marido rico, ninguém para me bancar. Então a gente tem que começar aos pouquinhos mesmo. E com um paciente você compra um aparelho, com outro paciente você compra o outro. Mas como que você começou, Lu? exatamente. O interessante da psicologia é que é uma área muito lucrativa e o investimento inicial é muito baixo, muito baixo. Eu posso dizer para vocês que eu comecei com um aparelho de alta frequência, eu comecei com um aparelho de LED portátil, seringas, agulhas e mescla de ampolas estéreis que eu fazia e ampolas estéreis que eu fazia a mescla de acordo com a necessidade do paciente e fazia o tratamento do paciente. Então, inicialmente era alta frequência, LED e mesoterapia. Só isso. Com isso, eu comecei na tricologia. Então, assim, com um investimento mínimo, você consegue um retorno muito rápido e você consegue resultados muito bons para início. É lógico que depois você vai aumentando, você vai divulgando o seu trabalho, você vai aumentando a procura, né, de pacientes, vão aparecer casos que precisam de maior investimento em equipamentos, em conhecimento. Aí, se você, com o próprio recurso, né, com o próprio dinheiro que você recebe do seu trabalho, você já começa reinvestindo, né? O certo é você não gastar, né? Você vai começar a ver o dinheiro entrar, você não pode virar uma torneirinha aberta, você tem que guardar um recurso para você reinvestir, seja em equipamentos, seja em cursos, né, especializações, tudo isso vai agregar valor ao seu tratamento. Eu comecei com um valor mínimo, cobrando, né, por paciente pelo meu trabalho. Hoje em dia, o meu valor já é 5 vezes maior, né? Então, assim, de acordo com o que você coloca, do que você investe em você, você pode também passar a agregar isso no valor do seu tratamento, com entregas muito maiores também. Porque o conhecimento é o maior investimento que a gente tem, né? Ninguém tira da gente e Exatamente. A gente só agrega, né? Agrega o tempo inteiro, né? A gente que gosta de ir num congresso, que gosta de aprender, né? Que gosta de fazer curso sempre para estar se atualizando, a gente, claro, fica um passo à frente, né? Então, quem está se atualizando, quem está se capacitando cada vez mais, tem a possibilidade de andar na frente, e andar na frente quer dizer também
você poder agregar valor aos seus procedimentos. Então, como eu falei hoje para os farmacêuticos aqui, eu quero repetir aqui para vocês. Para começar na tricologia, basta uma seringa, uma agulha e saber escolher os ativos certos para você poder tratar o seu paciente. Ou seja, se você tiver uma caneta, um bloco de receituário, souber prescrever, né, o seu tratamento do seu paciente para ele fazer o home care, e você tiver uma agulha e uma seringa no seu consultório para estar permeando esses ativos ali, você já vai ter um resultado muito bom, né? E aí, o resto é consequência e são coisas que a gente vai agregando para ter resultados mais rapidamente, para poder a gente ter uma eficácia maior do tratamento e também para a gente, lógico, tratar casos mais complicados, casos mais complexos requerem tratamentos mais complexos também, né? A Luciana, por exemplo, estava com uma paciente de alopecia areata universal, né, Lu? Perdeu todos os pelos da cabeça, dos cílios, sobrancelha, do corpo inteiro, né? Tudo. Menos de 7 dias ela perdeu todos os pelos do corpo. Né? Então, aí você já tem que saber como eu vou começar a tratar um paciente desse. O que aconteceu com o folículo capilar desse paciente? Esse folículo foi cicatrizado, esse folículo ele está inativado, como que eu vou tratar? Outra coisa interessante também, Ana, em um paciente de, por exemplo, alopecia androgenética, ele pode ser um paciente de dermatite seborreica junto com o eflúvio pelógeno e junto com a dermatite, junto com a alopecia, né? Então, a gente tem que saber, assim, como prescrever, como eu vou cuidar desse paciente, né? Qual shampoo prescrever, qual loção, qual suplementação via oral, o que eu tenho que melhorar nesse paciente para poder ter uma resposta a nível capilar, né? Então, a Ana falou uma coisa no curso que eu lembro para a vida, né? Tomate é fruta, mas você tem que ter o conhecimento e saber que o tomate não vai ser utilizado em uma salada de fruta, né? Então, sim, você tem que ter o conhecimento. É a sabedoria, isso é sabedoria. Isso, não basta você ter os ativos. Eu tenho uma ampola de minoxidil, uma de finasterida, uma de depantenol, uma de silício orgânico, mas como eu vou montar uma mescla para um paciente de alopecia areata, por exemplo, né? Tem profissionais que usam finasterida na região de barba. Não tem por que usar finasterida na região de barba, né? E como que a gente sabe disso? Estudando. Então, são coisas que a gente agrega e agrega conhecimento, agrega valor, agrega resultado. Tudo é um conjunto. Já que a gente está falando disso, Lu, sei que está na hora de você ir já. A Lu só entrou rapidinho aqui para me prestigiar aqui. Muito obrigada, Lu. Que ela nunca fala não para mim, eu sei, coitada. Mas rapidinho, um minutinho, eu quero só dar um exemplo aqui do minoxidil, tá? Para vocês entenderem o que é usar a sabedoria. Então, até mesmo os colegas que trabalham, por exemplo, no balcão da farmácia, os farmacêuticos, eu estava conversando com eles hoje, vocês sabem muito bem que o minoxidil já está difundido, todo mundo quando fala em queda de cabelo quer usar o minoxidil. Né? Inclusive lá no canal do YouTube tem uma aula minha só falando sobre isso, que eu falo por que o minoxidil não é a salvação para todos os tipos de queda capilar. Muito pelo contrário, às vezes você pode piorar a situação, né? Então, o minoxidil é um caso, gente, de um erro muito grave. Por quê? Primeiro, se você tem uma alopecia, uma queda capilar por desnutrição, por anemia, por falta de nutrientes, né? E de vitaminas e minerais, o que vai adiantar você aumentar o fluxo sanguíneo que chega ali no folículo? Porque o minoxidil ele é um vasodilatador, ele vai... Claro que ele tem outras propriedades, mas enfim... Eu queria que vocês seguissem esse raciocínio da ação vasodilatadora. Então, ele aumenta o fluxo sanguíneo para o folículo. E isso, teoricamente, é excelente, porque aumenta a oxigenação, leva mais oxigênio para aquelas células que estão em divisão, teoricamente, e é isso que eu quero. Leva também mais nutrientes, leva mais vitaminas e minerais, e elas vão se nutrir melhor, então o cabelo vai crescer. Ok, mas e se esse sangue desse paciente está pobre?
se ele está anêmico, se ele não tem vitamina B12, não tem ácido fólico, não tem o bendito do ferro para poder se ligar no oxigênio, para levar mais oxigênio, se ele não tem os nutrientes específicos dentro do sangue, você está levando um sangue pobre para aquele folículo. Então não vai adiantar de nada, né? Muito pelo contrário, Exatamente. muitas vezes você vai ficar só com a parte ruim do minoxidil, que é o shedding, né? Que é o efeito que o minoxidil pode causar ali nas primeiras né? semanas, que o paciente muitas vezes para de usar, se ele não é bem orientado, se você não orienta bem o paciente, ele pode parar de usar o minoxidil porque não foi orientado que pode acontecer um efeito de aumento de queda temporário, porque o minoxidil ele está justamente adequando esse ciclo de crescimento do cabelo. Uhum. Um outro problema com o minoxidil, que nesse caso você está dando um tiro no seu pé quando você usa minoxidil, é quando você tem o quê? A alopecia androgenética, que é aquela alopecia. Ai, que linda, gente! Eu quero também! Você falou, eu lembrei que tá na minha frente ali. Eu falei, eu tenho que pegar para mostrar. Ah, eu não tenho, eu também quero! Se usar o minoxidil num caso de alopecia androgenética como esse aqui, ao invés de você promover uma regressão, você vai aumentar o afinamento do fio, né? Apenas o minoxidil. Por quê, Lu? Explica para eles. Como o minoxidil, ele tem uma ação vasodilatadora, ele aumenta o calibre dos vasos, né? Então, no caso da alopecia androgenética, nós sabemos que é uma causa hormonal, né? Através dos vasos sanguíneos vão chegar hormônios aqui no folículo piloso, né? E esses hormônios vão ser metabolizados, né? A testosterona vai ser metabolizada e vai ser transformada em DHT, que é dihidrotestosterona. Acontecendo isso, se você usar apenas o minoxidil, você vai estar aumentando o acesso da testosterona no seu folículo capilar, que tem receptores para transformar em DHT. Então, o que vai acontecer? Vai aumentar o processo de afinamento e aumentar a calvície. Existem alguns pacientes que relatam, eu usei minoxidil e foi bom, mas depois piorou, estagnou, caiu todo. É porque usou apenas o minoxidil. O minoxidil ele pode ser usado, mas juntamente com um inibidor da 5-alfa-redutase via tópico, via oral também. Exatamente, enfim. Exatamente. Parabéns, gente, essa menina, eu vou te falar. Cada dia ela tá melhor. Ai, é o amor. É o amor, é verdade. Quando a gente faz com amor, a gente sempre Exatamente. procura melhorar um pouquinho mais. E é isso, Exato. gente. Então, o minoxidil não é a salvação para todos os tipos. A gente tem que entender a causa. Quando a gente entende a causa, a gente trata a causa, aí sim a gente resolve o problema dos pacientes, né? Eu tive um caso grave agora também de queda capilar por uso de medicamentos. De um medicamento específico, né? E ficou comprovado isso porque eu mandei um comunicado para o médico, pedi para ajustar a dose, porque era um medicamento que não poderia ser retirado do paciente. É lógico que a gente também, como tricologista, a gente não vai fazer isso, né? Nem na prescrição médica, nem na prescrição de nutricionista, nem de nenhum outro profissional. Eu não gostaria que ninguém alterasse as minhas prescrições. A gente também não altera a prescrição de nenhum tipo de profissional. Eu simplesmente entrei em contato, mandei em contato que provavelmente a queda capilar poderia estar relacionada ao uso daquele medicamento. E foi diminuída a dose do medicamento, e com o tratamento que a gente fez, graças a Deus, tivemos um efeito maravilhoso. Depois eu vou colocar lá nos stories um videozinho com a evolução dessa paciente, vocês vão ver como que foi legal isso, mas só aconteceu por quê? Porque eu descobri a causa da queda. Se eu fizesse um tratamento, né, da forma como eu sei tratar queda capilar, mas não direcionasse para a causa, não tirasse essa influência negativa que estava fazendo, causando a queda dessa paciente, não teria o resultado que a gente teve. Né? Então, a gente só sabe disso quando a gente mergulha realmente, quando a gente senta, estuda, né, e mergulha nesse universo que é maravilhoso e que é apaixonante, que é a tricologia. Né, Lu? É verdade. Você poder devolver a autoestima das pessoas é algo assim, maravilhoso. Você se sente bem
em promover o bem, né? Em fazer o bem para aquela pessoa. E assim, a cada novo paciente que chega, são esperanças, né? A sementinha de esperança está chegando ali junto com aquele paciente. E muitas vezes são mulheres que já vêm desgastadas de outros tratamentos que não foram eficazes e desacreditadas. Aí vem um resultado nosso, assim, na internet, sabe que o nosso Instagram é o nosso portfólio, né? Então a gente tem que caprichar nas fotos, caprichar nas imagens, colocar fotos bem fiéis realmente aos resultados. E aquele paciente chega, nossa, se ela conseguiu um resultado daquele com aquela paciente, será? De repente ela consegue comigo. Né? Semana passada tem um paciente que chegou com essa situação, falou assim, olha, eu não acredito mais, mas se você conseguiu com determinado paciente, tem quem sabe você não consegue comigo, né? Então, assim, é um paciente que você vai pegar, vai estudar, vai fazer anamnese, vai ver tudo que você pode fazer para você promover a saúde daquele paciente, que vai resultar na saúde capilar daquele paciente. E também na elevação da autoestima desse paciente, da alegria desse paciente. Isso aqui é importante, até porque a gente já falou aqui, né, que as questões emocionais podem levar à queda capilar e vice-versa. Então, acaba que quando você tem um paciente com a baixa autoestima por causa da queda, você prejudica também o resultado, muitas vezes. Então, a gente precisa trabalhar com resultado para o paciente, para ele novamente, né, conseguir se olhar no espelho, ter satisfação de estar vendo o resultado do cabelo crescendo novamente ou parando a queda, e a gente acompanhando esse processo aí para melhorar a questão emocional, que é muito importante, tá, gente? Sim. Esses dias eu recebi uma foto de uma paciente, só para fechar, Ana. Eu recebi a foto de uma paciente, ela, deixa eu ver se eu acho aqui, ela chegou, ela tem alopecia, ela tem alopecia padrão feminino. E ela chegou sem esperança. Era o dia do aniversário dela. E ela tinha acabado de receber, né, uma outra profissional, a notícia que não tinha tratamento, não tinha como ter um resultado positivo no caso dela. E eu, na anamnese, na consulta, eu examinei o folículo dela, né, com a imagem de microscopia, e nós conseguimos esse resultado aqui, olha. Olha, que maravilha. Até tirei os comentários aqui para a gente conseguir ver melhor. Então, esse resultado aqui é uma paciente de alopecia padrão feminino, e ela, semana passada, ela me mandou uma foto no WhatsApp, sem a prótese, feliz, maquiada, com o cabelo lindo, crescendo. Falou assim, olha só o que você proporcionou para mim. Isso é o melhor, né? Gente, tem que falar. Ô, Lu, depois que acabar a live, publica essa foto aí no seu story lá e coloca lá que é esse caso aí que você falou na live, para o pessoal ver melhor. Tá. Olha só, quem não segue a Luciana ainda, gente, clica aqui em cima. Aqui em cima tem uma setinha, tá escrito lá, Tricologia, como começar, que é o título, né? Se você clicar na setinha, vai aparecer o meu perfil e o perfil da Lu. Aí você clica no perfil da Lu, vai lá e segue rapidinho, que volta pra cá, que não sai da live. E aí depois que terminar a live, vocês vão lá nos stories, que vocês vão ver vários casos clínicos. Essa menina, todo dia ela posta um caso diferente, porque ela só trabalha com isso, gente. Então, assim, ela realmente se dedica à tricologia. Então, ela é... Hoje eu estava aqui, né? Hoje eu não atendi, mas eu estava aqui trabalhando na minha mesa. E já separei algumas fotos aqui de resultados já de pacientes que vocês vão ver em primeira mão, né? Nem postei ainda. Ah, que chique! Olha só. Amei! Eu não vou postar hoje ainda não, né? Vou esperar, mas são resultados muito legais que a gente consegue no nosso dia a dia, no nosso trabalho, né? E isso é muito gratificante. A tricologia é apaixonante, é uma mão assim, sem volta, você vai. E é bom que dá para a gente mostrar o resultado tanto em fotos, quanto eu mostrei para os alunos também a questão dos exames laboratoriais, que a gente consegue mostrar para o paciente como que melhora, né? Quando a gente utiliza estratégias antioxidantes, por exemplo, que vão melhorar o perfil inflamatório do paciente. A gente consegue com a tricoscopia também, né, mostrar
a qualidade do couro cabeludo, como que ela muda, né? O controle da oleosidade, os fios miniaturizados que a gente tem quando tem um processo hormonal e quando a gente consegue reverter, como a gente consegue um resultado. Então, a tricologia ela é toda muito palpável, né? Concreta. A gente consegue visualizar o resultado muito bem, por vários ângulos. E aí, isso ajuda muito a gente também, né? Com certeza. É interligado, né? Um junto com o outro. Tem uma gatinha. Eu acho que já tem gente te querendo aí, né? Tem um casal de gatinhos andando aqui atrás. A Helena é o máximo, ela sempre tem que participar. Vem cá, Helena, dá tchau. Dá tchau para todo mundo. Vem cá, Salomão. Tchau, vem. Não é Helena, não. São os dois. É Helena e Salomão, ó. Beijo para vocês. Viu? A mamãe agora vai ser de vocês. Eu roubei ela só um pouquinho. Tá? E Lu, muito obrigada por aceitar participar aqui dessa live, que é surpresa mesmo, né? E foi surpresa até para a Lu também. Eu chamei ela agora para participar comigo. Aí ajeitei meu cabelo rapidamente. Ah lá, fez um penteado e ó, tá tudo certo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Deixa eu só voltar os comentários aqui que eu tinha tirado para poder o pessoal visualizar as coisas que você estava mostrando ali, né? E eu vou já agradecer de público aqui a Nayana, né? Que eu estou aqui bem na sala do Instituto Harmony da Nayana, que me chamou aqui, que me convidou para dar o curso aqui. A gente vai falar amanhã de gerenciamento de pele, na harmonização facial, depois nós vamos falar de melasma, de peeling. São 3 dias de curso aqui na residência aqui do Instituto Harmony. Então, quem é de Belém, aqui da Redondeza, tem gente vindo de vários locais aqui, não é só o pessoal de Belém. Amanhã a gente vai ter alunos de vários locais aqui para trabalhar, né, com a parte de harmonização também. Então, eu quero agradecer a Nayana aqui pela gentileza de me emprestar aqui essa sala linda dela aqui, que a gente está podendo fazer essa live aqui, tá? Então, ó, muito obrigada, Lu. Sucesso cada vez mais. Eu tenho certeza que Macaé, daqui a pouco, toda Macaé já vai te conhecer, entendeu? Todo mundo já vai ser referência aí para Macaé, região todinha, porque você é fera. Você é muito boa no que você faz e eu tenho certeza que tudo vai dar certo, viu? E, claro, né, você não parou de atender, né, nas outras cidades, né, Lu? Não. Você atende mais em Talcara e... Então, eu atendo em Campos, São Fidélis, Talcara e começando aqui em Macaé. E agora em Macaé. Olha só, gente, que beleza, né? Trabalha demais essa menina. É bom. Então, que Deus te abençoe, continue te abençoando, né? Que já é muito abençoado, que Deus continue te abençoando, que você vai ter muito sucesso aí na sua nova casa, né? Que é Macaé. E a gente se encontra, viu? Vou aí te visitar um dia. Tô te prometendo. Exatamente. Tô te prometendo, já tem muito tempo. Mas aqui e você vem, é pertinho de Búzios. Você veio aqui passear, então tranquilo. É pertinho. Ana, muito obrigada pelo convite. E vamos colocar esse projeto nosso bem à frente para a gente conseguir ajudar bastante pessoas, profissionalizar bastante alunos, né? Para que as pessoas possam ser, para que as nossas mãos cheguem mais longe, claro, né? Gente, nós precisamos de profissionais que queiram ajudar esses pacientes que estão sofrendo com a queda capilar. Ah lá, já tem convite para a gente ir para Floripa, olha só. Então, nós vamos aí. E quero lembrar, então, que esse curso que está começando agora, dia 6 de maio, se não me engano é 6 mesmo, não sei se é 5 ou 6, mas é no sábado, em maio. Dia 6 de maio, vai ser 6 e 7 de maio, tá? Nosso primeiro módulo, onde vai ter aula com a doutora Luciana, vai ter aula comigo, tá? Eu vou estar coordenando todos os módulos, são 5 módulos, vou postar aqui para vocês depois, para vocês verem direitinho, né, o conteúdo, tá? Que é o curso de capacitação em tricologia, que tem a possibilidade também de vocês, então,
registrarem esse título de tricologista a partir desse curso, que é um curso de 5 módulos, onde um dos módulos são 40 horas de prática. Então, vocês vão ter aula prática comigo, ou com a doutora Luciana, ou com nós duas. E também a gente vai ter o professor Gustavo Bergoli, de Goiânia, que também vai estar junto com a gente aí nesse curso. Na turma de Goiânia, com certeza, mas também em outras turmas. Aqui em Belém também faremos uma turma aqui, que o pessoal já está doido para ser tricologista aqui também. Então, a gente tem 18 polos no Brasil inteiro para a gente poder fazer a parte prática, tá? Então, se você tiver interesse, você deixa aí um comentário aí para gente aqui, ou chama por DM, que a gente vai passar os detalhes direitinho. A parte EAD, que é a parte online, começa dia 6. Teremos 4 módulos online e o último módulo, que são dois finais de semana, né? 40 horas práticas, a gente vai ter, então, nos polos no Brasil inteiro, porque esse curso ele está acontecendo nos polos do IBRAS, né? Então, o IBRAS está aí com a gente nesse curso, nós estamos com o IBRAS está com a gente, e aí a gente vai fazer acontecer esse curso aí no Brasil todo e levar então essa capacitação para todo mundo aí que quiser estar ajudando esses pacientes que estão com queda capilar. Então, o chamado já está aí, né? E espero que vocês, então, venham e se juntem a nós para poder ajudar esses pacientes, então, tá bom? Exatamente. Aproveitarem essa excelente oportunidade, né, Ana? Excelente, eu não tive, né? Nem eu. Então, meu início foi bem mais pinhoso. Então, assim, bem mais difícil. Quem dera, né, a gente tivesse tido alguém para entregar tudo montadinho, tudo organizado da forma como a gente entrega no curso, né, pra gente. Pra gente não chegou assim, mas a gente viu o que funciona e a gente organizou aí para vocês, tá bom? Estamos prontas para doar, né? Que nós sabemos, para que vocês possam crescer profissionalmente. Eu não seguro nada para mim, não para quê, né? É muito melhor compartilhar. Exatamente. Aí, ó. Então tá, gente. Muito obrigada. Beijo, beijo. A live vai ficar gravada. Quem entrou aí agora e quiser ver desde o começo, vale a pena, né? Eu vou deixar aqui no meu feed. Depois a Luciana também pode colocar aí, pode pegar o link e colocar no dela. E quem tiver, então, interesse, chama aí por DM que a gente pode conversar melhor, tá bom? Okay. Tchau, Lu. Obrigada. Beijo, Ana. Obrigada. Beijo, beijo. Tchau, pessoal. Beijão.